E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma temática super importante, que normalmente não é abordada nas mídias sociais, ou se é abordado por poucas pessoas, né? E esse capítulo 10, que fala sobre populações especiais, quando a pessoa idosa carrega complexidade adicional, é dedicado a pessoas que possuem lesão medular, tudo bem? E quando a gente fala do processo de envelhecimento, todo mundo envelhece, mas o que o pessoal pensa nas pessoas aparentemente saudáveis? Mas aqui eu estou pensando em todos. Quem tem síndrome de Down, autista, quem tem lesão medular, todo mundo envelhece. Mas como é que é a característica do processo de envelhecimento nessa pessoa idosa que tem ali uma lesão medular crônica? Vocês estão entendendo? Qual é a prevalência de doenças, de comorbidades? Quais são as alterações associadas com o nível lesional? Vocês estão entendendo? Se foi ali acima da T6 ou se foi abaixo. E muitas pessoas não pensam nisso. Para trabalhar com pessoas com lesão medular, você tem que entender sim da fisiopatologia, você tem que entender ali da fisiologia e como adaptar ali a prescrição para que ela seja segura, assertiva e objetiva, tá? Então isso é muito importante. E essa aula aqui ela tem uma certa influência. A primeira, eu tive uma aluna com lesão medular na graduação e eu ministrava aula de cineantropometria, avaliação física, e eu falava sobre avaliações para pessoas sem lesão medular. E teve ali um momento que eu me vi ali confrontado e ela também perguntou, professor, e para mim? Como é que é feita a avaliação? Então aquilo ali foi um confronto positivo, o que me fez pesquisar mais sobre as características da lesão medular, entende? Então aquilo ali foi muito bom para mim. E, por, e segundo, nós temos aqui em Brasília a Rede Sara Kubitschek. Lá trabalha um grande professor no qual eu sou um fã, um grande admirador, que é o professor Frederico Ribeiro, que é um grande profissional de educação física, mas também um grande pesquisador e atua muito bem ali na prática clínica, tá bom? E vamos lá, né? Esse capítulo 10 é do meu e-book, o livro, que fala sobre populações especiais quando a pessoa idosa carrega complexidade adicional. Então, assim, primeiro, né, quando a gente fala de pessoas com lesão medular, ali eles vão envelhecer sob dupla carga. Primeiro, nós temos as sequelas da lesão, e vocês vão entender que não é algo estático, é dinâmico, tudo bem? E o processo também da senescência, tá? Por fim, uma coisa interessante, até coloca aqui, ó, pessoas com multimorbidade. Nós também temos aquelas pessoas com transtornos mentais, doenças cardiovasculares e condições degenerativas musculoesqueléticas que requerem adaptações específicas que a prescrição genérica não contempla. E por que eu estou falando isso? Né? Com o processo de envelhecimento, pessoal, nós temos aí um paper da Lancet maravilhoso que ele demonstra ali que ali, ó, o risco acumulado de até os 75 anos supera 46% em homens e 53% em mulheres. Então, o que eu quero dizer com isso, né, dos transtornos mentais? Para o profissional da área da saúde que atende pessoas idosas, e isso inclui ali as pessoas com lesão medular, isso significa que a maioria dos pacientes ah, apresenta ali um histórico de transtorno mental ao longo da vida, frequentemente ali subdiagnosticado. Então, a avaliação da saúde mental também deve fazer parte do protocolo, tudo bem? Daí, quando a gente vai para a lesão medular, nós temos os mecanismos, né, fisiopatológicos da doença, que divide-se ali em dois momentos. O primeiro é da lesão primária, do trauma, da agressão ali vascular, da laceração, e um outro da lesão secundária, que aí você vai ter o influxo de cálcio, excitotoxicidade mediada pelo glutamato, a geração de espécies reativas de oxigênio, ativação das proteases, a apoptose celular, edema progressivo e a formação da cicatriz glial, né?
Então, qual a importância também disso? Da gente saber também a classificação neurológica. Então, nós temos uma padronização importante, que é da International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury e da Asia Impairment Scale. Então, nós temos ali uma estratificação das lesões. Por quê? Para separar aquilo que é uma lesão completa de uma lesão incompleta. Então, quando eu falo ali de uma lesão completa, é justamente sem função motora ou sensitiva, abaixo do nível. Já a D, por exemplo, ela é incompleta. Então, você tem uma função motora preservada abaixo ali do nível da lesão e com pelo menos metade ali dos músculos-chave com força grau 3 ou superior. Isso é importante, tá? Por quê? As lesões incompletas ali, nesse caso, aparentemente elas serão as mais prevalentes em pessoas idosas. E elas podem, inclusive, apresentar maior potencial de resposta ali ao treinamento de força, cinesioterapia ou reabilitação. Uma das coisas interessantes também, interessantes que eu falo do ponto de vista da informação, que também temos que observar nas pessoas com lesão medular, é a parte de prevalência de comorbidades associadas, exatamente. Então, por exemplo, dislipidemia afeta ali quase 76% das pessoas com lesão medular. Hipertensão, 55%. Artrite, 42%. Depressão, 34%. Por isso que eu comentei anteriormente, né? Excesso de peso. Aí nós temos algo interessante do ponto de vista da informação. Que para pessoas com lesão medular, o ponto de corte é 22 para sobrepeso e 25 para obesidade. Tá? É importante que vocês saibam disso. Então, nós temos ali em 33%, né, até 93%, né, hiperlipidemia afeta 30%, dor crônica 27%, osteoporose 25%, glicemia de jejum alterada, diabetes tipo 2, 27% e 16%, respectivamente. Então, a triagem inicial, ela deve incorporar realmente uma avaliação mais ampla, holística, tudo bem? Cardiovascular, glicemia, perfil lipídico, densitometria óssea e rastreio da depressão, tá? Então, isso é muito importante, tudo bem? Daí nós temos outras características também da lesão medular com o passar do tempo, algo longitudinal, é isso que eu quero dizer. Isso apresenta muito a característica e demonstração que a lesão medular ela não é estática, ela é dinâmica, tudo bem? Por exemplo, problemas vesicais vão aumentar, então vai ter uma perda significativa da espasticidade, aumento da constipação de 12 para 24%. Então, e aí? Será que o profissional da área da saúde que vai acompanhar essa pessoa idosa que possui lesão medular tem que estar atento a isso? Com certeza. E eu vou abordar o porquê disso aí, tá? Outra característica também importante da lesão medular é a trombose venosa profunda. Veja, se não tem ali o comprometimento, né, motor dos membros inferiores, então o processo ali de retorno venoso fica prejudicado. Então a gente pode ter ali insuficiência venosa, êxtase sanguínea. Então, a própria êxtase sanguínea é um componente da tríade de Virchow, não é verdade? E pensando ali nas comorbidades que as pessoas com lesão medular possuem, depressão, osteoporose, dislipidemia, hipertensão, diabetes, isso também dá a característica de um aspecto inflamatório, não somente agudo como crônico. Então, nós já temos ali dois fatores. E pelo fato da barreira da atividade física, nós temos ali o sedentarismo e, consequentemente, a elevação dos fatores pró-coagulantes, os três fatores da tríade de Virchow, e que aumenta com o passar do tempo, tá bom? Principalmente nas pessoas que têm ali ou possuem lesão medular. Para a gente que vai trabalhar na prática clínica, então, assim, tem alguns biomarcadores importantes, esclerotina, por exemplo, onde os níveis elevados estão associados com risco de fratura, tá bom? Nós temos ali o CTX, que é o telopeptídeo carboxiterminal do colágeno tipo 1, que também é elevado em pessoas com lesão medular, que indica ali muita reabsorção óssea. E qual a importância disso, Darran? Porque a prescrição de exercício com grande impacto ou alta carga, principalmente axial, em pessoas ali com lesão medular, cara, sem uma avaliação densitométrica prévia, isso pode ser um risco de fratura, né? Ou por fragilidade, risco de fratura por fragilidade durante a sessão de treino.
Daí nós chegamos numa parte que eu vejo que na prática clínica é muito negligenciada, tá? Que são as alterações fisiológicas por nível lesional, tudo bem? Onde eu quero chegar? De acordo com o nível da lesão, nós vamos ter um prejuízo, tudo bem? E para vocês entenderem isso, eu tenho que falar de duas coisas. Uma que é o dermátomo, derme, e a outra que eu vou falar é sobre o miótomo, tá? Então, quando eu falo do dermátomo, é a área da pele inervada por uma raiz nervosa. E quando eu falo do miótomo, que vem de grupamento muscular, é o grupamento muscular inervado por uma raiz nervosa. E eles podem sim ser e serão comprometidos de acordo com o nível da lesão. E por que eu estou falando isso? Além disso, nós temos o sistema nervoso autonômico, simpático e parasimpático, tá? O controle vagal do coração, como ele se origina ali da medula, geralmente ele é preservado após uma lesão medular, ao contrário do sistema nervoso autonômico simpático, tudo bem? Por exemplo, lesões cervicais C1 a C8, quando eu falo de C1 a C8 é porque nós temos 8 raízes nervosas cervicais, não são 7, não são 8 vértebras cervicais. Entende o que eu quero dizer? Por isso que ele coloca ali lesões cervicais de C1 a C8, porque são 8 raízes nervosas cervicais. Mas continua sendo 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, por aí vai, né? Então, por exemplo, lesões cervicais comprometem a totalidade do sistema simpático descendente. Então, a inervação cardíaca ela fica prejudicada, dos vasos periféricos também fica prejudicado. Então, nós temos ali uma síndrome de desconexão autonômica completa, entende? Então, o sistema nervoso, então simpático, ele torna-se funcionalmente dependente de reflexos espinais locais, sem modulação supraespinal. Então, por exemplo, a frequência cardíaca de repouso é reduzida em 50 a 60 batimentos por minuto, em lesões cervicais altas. Então, nesse caso, não dá para prescrever baseado na frequência cardíaca de reserva ou percentual da frequência cardíaca máxima. Você vai ter que utilizar ali a percepção subjetiva de esforço, escala de Borg, por exemplo. Tudo bem? A pressão arterial, por exemplo, sistólica, ela também, em repouso, ela fica abaixo ali, de 15 a 20 minutos de mercúrio, tá? E aí, pessoal, deixa eu vir aqui direto, que senão vai pelo tempo, né? Isso aqui tá tudo no meu e-book, tá? Isso aí é importante para que vocês entendam. Por exemplo, quando a gente fala de nível de lesão, C1 a C5. Então, inervação comprometida, né? Então, controle simpático cardíaco de T1 a C5 é comprometido e vasoconstrição periférica também, a parte da sudorese, tá? E qual vai ser o efeito, por exemplo, desse nível de lesão alta? Bradicardia de repouso, hipotensão crônica, a ausência de resposta cronotrópica e inotrópica ao exercício. Aí você pode ter um processo de atrofia ali do próprio ventrículo, hipertermia também por incapacidade de suar acima da lesão. Vocês estão entendendo? Quando a gente vai das lesões, por exemplo, C6 a T5, que é a cervical baixa e torácica alta, nós temos ali, por exemplo, vasoconstrição periférica, que é prejudicada, suor abaixo da lesão também, risco de disreflexia autonômica, tá? Para lesões principalmente acima de T6. Isso é algo que a gente tem que ficar preocupado na prática clínica, tá bom? E aí, nós também temos o pooling. O que é o pooling? Que é a concentração de sangue venoso em membros inferiores, que também pode estar associado ali ao risco de hipotensão ortostática frequente, né? E alto risco também de disreflexia autonômica durante o exercício, né? E isso é muito importante entender, pessoal. Cara, a disreflexia autonômica que eu coloco aqui é uma emergência clínica grave, pelo menos pelo que eu li e entendi, é muito grave, tá? Então, por quê? E é assim, você tem uma elevação abrupta ali da pressão arterial. Estão entendendo? E nós temos alguns gatilhos em comum. Bexiga estendida, impactação fecal, fecaloma, espasmos musculares, úlcera de pressão, pressão de calçado ou órtese e posicionamento inadequado durante o exercício. E aí, cara? Vocês estão entendendo? Então, essa disreflexia autonômica, em qualquer pessoa idosa ali com lesão medular acima de T6,
que é presente ali durante o exercício, então você vai ter alguns sintomas, né? Cefaleia de início súbito, rubor facial, sudorese profunda, né? Ou diaforese, transpiração excessiva, visão turva, pilo, ereção. Então, galera, tem que interromper ali imediatamente o exercício, né? Então, assim, você sabia disso aqui que eu tô falando? Pois é, muitas pessoas não sabem. Então, é aquilo que eu falo, né? Principalmente na graduação da educação física. A graduação ensina sobre exercício, mas não ensina decisão clínica, que é isso que eu estou falando aqui. Então, galera, tem que se atualizar. Não adianta fugir disso. A atualização constante é um respeito à sua trajetória acadêmica. E quem escolheu a área da saúde está sujeito a isso, tá bom? Mais informação vai estar ali no meu e-book, ou nesse livro aqui, que está maravilhoso, tá? E é isso. Obrigado por hoje.